o GNV não presta. E eu pergunto para vocês, vocês também tinham o mesmo pensamento do GNV, que ele não presta? Essa botija é uma botija de 16 metros cúbicos. E eu falo para vocês, cara, dá para rodar muita coisa. Agora te pergunto, será mesmo que o GNV não presta como as pessoas falam? E é nesse vídeo que eu vou tirar todas as dúvidas de vocês. Se o GNV presta ou não presta? Com 100 mil quilômetros praticamente rodados no aplicativo, eu tenho muita propriedade para falar para vocês se vale a pena instalar ou não vale. Mas antes disso, vamos dar um pulinho aqui no carro e mostrar para vocês, ó. Se liga no meu painel, ó. Nenhuma luz de motor acesa. Vocês podem ver ali, ó. Pneu baixo, ó. Lá da lâmpada traseira, entendeu? Ó, a mala tá aberta. E agora a gente vai abrir aí o capô. Então vamos lá, o capô tá aberto. E eu quero mostrar pra vocês aí, ó. Cara, que o meu motor está sereninho. Aí, ó. Sereninho, sereninho. A instalação do GNV, ó. Aqui atrás, ó, bem escondidinho, ó lá. A foto do GNV. Aqui é onde eu abasteço. E tá aí, ó. Redondinho, funcionando pra vocês verem. Nenhum problema, cara. Nenhum problema. E eu rodei aproximadamente 100 mil quilômetros aqui. Aqui tem um marcador aqui, tá? Também, para se eu quiser ver aqui pelo lado de fora. Tudo super de boa. Agora vamos lá para os cálculos. Agora eu vou mostrar para vocês o cálculo na prática, o quanto que eu economizei. Mas calma, você vai falar, mas e a manutenção? É aí que você vai se surpreender com a manutenção, porque eu não vou falar agora sobre a manutenção. Assiste até o final e já deixa o like nesse vídeo que você vai saber quanto que eu gastei de manutenção no motor por conta do GNV. E você vai se surpreender, eu tenho certeza disso. Agora deixa eu abaixar aqui a mala que tá chovendo, tá? Vamos ali para dentro do carro que eu vou fazer os cálculos para vocês, para que vocês possam ficar por dentro de tudo, do quanto que eu gastei, se vale a pena, se não vale, tá? E lembrando que esse carro aqui é um Fiat Cronos, motor 1.3, ele é manual aqui, ó, como vocês podem ver, manual, tá? Super de boa, um carro super mega ultra econômico, e meu gás é um GNV de 5ª geração. Então vamos lá, galera, para os cálculos. Eu rodei 8.200 km, tá? Vou fazer em base de 8.200 km, que foi que eu rodei no mês que passou agora, beleza? E para rodar esse 8.200 km, deixa eu apagar aqui, eu gastei 2.393,55 centavos. Foi isso que eu gastei para poder rodar 8.200. Mas a média que eu rodo por mês é 9.000 e pouco quilômetros. Como que eu vou saber, tá? Aqui, ó, eu abasteci o GNV a 4,19. Então a gente vai dividir isso aqui por 4,19, porque foi a média que eu abasteci, tá? Com 99 abastece, para quem não tem aí, ó. Então ficou isso daí, ó, 4,19. Eu gastei 570, vamos arredondar aí, 572 metros cúbicos, beleza? Para poder rodar 8.200 km. Agora vamos ver quanto que ficou a média. Para saber quanto que ficou a média, eu vou pegar 8.200 e vou dividir por 572. Então vamos lá, 8.200 dividido por 572 metros cúbicos. Tá vendo aí, ó? 14,3356 foi essa a média que meu carro fez por metro cúbico. Agora fala vocês, trabalhando com ar-condicionado, num carro manual 1.3, meu carro é 4 cilindros, tá? Então é uma média muito boa para trabalhar no GNV e com ar-condicionado ligado, num conforto. Então, cara, o carro é extremamente econômico. Agora vamos descobrir, né, como eu rodei 90 e poucos mil quilômetros rodados. Vamos ver aqui no meu painel, ó, vamos lá. Quando eu peguei o carro, eu estava com 48 mil quilômetros, tá? Quando eu botei o GNV, olha lá, quanto que tá agora? 136 mil. Então a gente já sabe que aqui é 14,33. Então a gente vai pegar o seguinte, 48 mil menos 136.644. Então eu rodei 88.644 com GNV. E agora a gente vai fazer o cálculo para saber quanto que eu tive de
economia em relação ao GNV. A gente vai ver ali quanto que eu gastei de GNV e depois a gente vai diminuir esse valor do combustível líquido para poder saber qual é a diferença. Porque o Inmetro diz que esse carro aqui faz 12 km por quilômetro com combustível líquido. A gente está falando de gasolina. A gasolina aqui no Rio de Janeiro é uma gasolina boa, R$ 5,80. Então a gente vai fazer o cálculo em cima de R$ 5,80 para saber o quanto eu economizei em relação ao GNV. Mas vamos descobrir agora quanto que eu gastei de GNV para rodar 88.644. Vamos embora. Então vamos lá. 88 mil a gente vai pegar e vai dividir por 14,33, né? Que a gente sabe a média aí que ele está fazendo, 14,33, ok? Então, foram 6.185 e bota aí 90,36, lá vai fumaça, certo? Essa foi a quantidade de metro cúbico que eu usei para rodar 88.644 quilômetros. Então, o que a gente vai fazer? Vamos apertar aqui, ó, igual, certo? E como eu abasteci a média de 4,19 no GNV, que é a minha média que eu abasteço, a gente vai multiplicar por 4,19. Então deu aí, ó, 25.918. Vamos botar aí 26 mil de GNV. Agora vamos comparar e fazer esse cálculo com combustível líquido. Vamos embora. Tá aí. Vamos lá agora fazer a média para saber quanto que eu gastaria de combustível líquido. Gasolina, beleza? Vamos dividir aí. 88.644 mil quilômetros que eu rodei, né? Dividido por 12, que é a média que ele faz. Então, a gente achou aí, ó, o número, tá, de litros que eu precisaria para poder rodar esses 88.644, tá? Então, botando a média de 12 para ficar maneiro aí. Vezes 5,80. Aí, ó. 42 mil reais. Eu acredito que vocês devem estar falando assim, tá, mas e a manutenção? Vamos diminuir primeiro ali do GNV, quanto que dá? Então a gente sabe que ficou na média de 26 mil, beleza, galera? Então vou botar aqui igual, menos 26 mil, tá? Que foi o que eu gastei de GNV. Só que eu economizei 16.844,60. Então a gente já sabe que é o suficiente para poder a gente fazer a manutenção. Tá, mas quanto que você gastou de manutenção? Você não vai acreditar e vai me chamar de maluco e mentiroso. Porém, é estatística e eu provo para você. No motor, eu não mexi nada. Não troquei vela, não troquei bobina, não troquei nada relacionado ao motor. Somente óleo e filtro, que faz conforme o carro também que roda no combustível líquido, também ele trabalha, ele tem que trocar o óleo e o filtro. Somente isso. Então a gente não pode falar assim, essa manutenção foi do GNV. Não tem como. Beleza, galera? Então agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos ver aqui o IPVA. A gente sabe que foi 16 mil e pouco, né? Deixa eu apagar aqui. O IPVA desse carro eu pagaria 4.056, que foi o que veio, 4.056. Só que aqui no Rio de Janeiro a gente tem um desconto no IPVA de até 75%, beleza? Eu paguei R$1.100, se eu não me engano, tá? 1.100, foi isso. R$1.100 que eu paguei do meu IPVA. Então vamos diminuir aqui, R$1.100, tá? R$1.100. Olha aí. Eu economizei 2.956, tá, galera? 2.956. E vamos ver lá qual era a diferença. Aqui, ó, 16.844, né? Então vamos somar esse 16.844 mais 16.844, que foi a economia do combustível. Então, o meu total de economia foi esse aqui, ó, 19.800. Foi só isso mesmo a minha economia? É claro que não. Por quê? Esse carro aqui, ele é compartilhado, GNV e etanol. Ele trabalha no etanol no início e pula para o GNV. Então eu tenho que diminuir aqui o seguinte, menos R$1.000, que foi o que eu gastei aí, tá? Nesse tempo aí de 86 mil quilômetros e por 88 mil, né, quilômetros basicamente aí, para poder trabalhar. Eu gastei R$1.000 de etanol. Agora eu te pergunto, quanto tempo você demorou para poder rodar isso? Você não vai acreditar. Simplesmente eu rodei tudo isso em 10 meses de aplicativo. Eu trabalho muito. Se você for ver meu vídeo, eu trabalho demais. Então, como eu trabalho bastante, né, eu esforço, na verdade, eu forço os finais de semana os melhores dias. Então, eu acabo rodando mais do que as outras pessoas que trabalham quase que todos os dias. Porém, eu folgo mais. Por que eu folgo mais? Folgo 2 vezes, 3 vezes na semana. Tudo depende, né? Essa semana eu já folguei 2 vezes
basicamente, beleza, galera? Então vamos lá. A minha economia foi essa daí, ó, 18.800 em 10 meses. E eu te pergunto, não dá para comprar um motor novo se desse problema? É claro que dá. Dá para comprar um motor novo e ainda sobra para poder a burocracia de documentos e tudo mais. Então, é o que eu falo para vocês, se eu continuar rodando e continuar sem dar manutenção nenhuma, mais 10 meses daqui para frente são 20 meses. Deixa eu multiplicar esses 20 aqui, ó, vezes 2, né? Porque aqui tem 10 meses, vezes 2. Seria 37.600. Agora eu te falo, daria para mim comprar um outro carro com essa economia de 37.600 e botar esse carro para alugar, esse carro que eu comprar, dá para mim alugar ele e ainda ele me render um dinheiro aí por volta de 2.000, 1.000 e pouco por mês. Eu te pergunto, é ou não é um investimento? Você colocaria GNV? Deixa aí nos comentários, tá? Lembrando que eu moro no Rio de Janeiro, então aqui vale muito a pena, porque a diferença entre a gasolina e o combustível de GNV é muito grande. Vou mostrar aqui para vocês, ó. 4,19 menos 5,8 aí, ó. 1,61 de diferença. E ainda me dá uma autonomia de 2,33 quilômetros a mais do que a gasolina. E quando eu peguei esse carro, né, que ele tava com 40 e poucos mil quilômetros rodado, eu não troquei nada disso e rodando no GNV. Agora eu te pergunto, vale ou não vale a pena botar GNV? É claro que vale. Pra gente que trabalha muito, que roda no aplicativo, vale a pena sim botar GNV no carro, porque você vai ter essa economia. E sabe quanto tempo que eu tô falando de economia? Eu tô falando de 10 meses trabalhando 100% no GNV. Não é 3 anos, não é 4 anos, são 10 meses trabalhando no GNV e eu obtive esse resultado. Deixa aí nos comentários, lembrando que meu carro não é 3 cilindros, meu carro é 4 cilindros, motor 1.3, mas deixa aí no comentário, você colocaria GNV no seu carro após ter visto esse vídeo? Eu quero saber quais são as dúvidas de vocês e é claro, a minha instalação foi feita com muita qualidade, cara. É por isso que eu tenho esse resultado tão bom no GNV, porque tá instalado com qualidade. Lembrando, 5ª geração, então ele faz a mistura ali de etanol com o GNV. Beleza, galera? Esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Fui!